Antes da gente aprofundar um pouquinho assim, do que você está fazendo agora atualmente, eu queria saber um pouquinho da sua história, Silvia. Tá bom. Eu queria saber como você chegou até aqui. Você já, quando convertida, foi a primeira igreja, foi o Verbo da Vida? Se não foi, qual foi? Quando você aceitou Jesus? Você nasceu no lar evangélico? Enfim, me conte a sua história, como diz o pastor Joselito, porque a minha eu já sei. Eu já sei. Então, vamos lá. Eu nasci de novo em casa, né? Eu tinha muito preconceito com os evangélicos, com os crentes, né? Eu não queria, eu acho que era a última coisa que eu queria na vida era ser evangélica, porque eu não tive bons exemplos no início da minha caminhada mais madura, né? Saindo da adolescência, entrando nessa fase de mais maturidade, eu não tive bons testemunhos, tive contato com pessoas que tinham, assim, uma vida meio desorganizada. Então, isso não foi um bom testemunho, uma boa referência. Sua família não era evangélica? Não era. Ninguém na minha casa era evangélico, né? Eu era uma católica praticante. Legal. E tinha muita sede de Deus, né? Eu não tinha admiração por outras religiões, não tinha curiosidade sobre outras coisas, mas eu sempre tive uma ligação com Deus. Tinha aquela necessidade de conhecer um pouco mais de Deus, daquilo que Ele tinha para a minha vida. Então eu buscava a Deus, e chega num ponto que você está com aquele desejo e Deus vai lhe alcançar. Deus vai criar meios de te alcançar. E nós tínhamos um trabalho, minha mãe tinha um ateliê de roupas e eu trabalhava com ela. Nesse ateliê nós tínhamos algumas clientes que eram muito crentes, né? Que tinham uma vida cristã muito firme, muito polida, exemplar. E essas mulheres constantemente estavam ali falando para a gente. Era um grupo de mulheres que tinham umas reuniões de oração, né? Elas faziam parte de uma igreja. E depois a gente começou, quando eu me converti, eu comecei a fazer parte dessa igreja que chamava Missão Nova Vida. Essa igreja, ela era uma igreja pequena, bem aconchegante, né? E terminou que depois que eu me converti, depois que eu conheci a palavra, que eu fui evangelizada através dessas mulheres, elas tinham uma convicção assim, um amor tão grande pela palavra, por Jesus e por aquilo que Ele tinha para fazer na vida das pessoas, que era impossível você não parar para ouvi-las, sabe? Aquilo que fluía delas me alcançava. Eu tinha muita resistência com o nome, mas o que estava nelas me desarmava. E eu ficava assim, impactada com aquilo, e eu ficava, às vezes, chorava ouvindo as histórias delas. Elas conversavam muito comigo, com minha mãe, e a gente trabalhava junto lá, e sempre que a gente recebia essas visitas, elas sempre falavam alguma coisa, né? E a gente tinha uma história eu tinha uma história um pouco difícil com meu pai, né? Ele, por um certo momento da vida dele, ele andou fazendo algumas coisas que machucaram nossa família, e eu tive muita mágoa, muito ressentimento dele. Na verdade, eu comecei a criar, acho que até um ódio no coração, não suportava ouvir. E uma das coisas que mais ministrava o meu coração era esse amor perdoador, né? Quando se tocava nesse assunto, me desarmava. E uma vez, uma delas falou para mim: Silvia, você vai saber que você precisa de Jesus, você tem esse desejo, você está com essa convicção, talvez você esteja pensando muito nas coisas que você não gostou, que você não admirou, mas você vai saber. E quando você tiver essa convicção, só chame Jesus para entrar no seu coração. Só entregue sua vida para Ele e faça essa confissão. E elas me ensinaram como eu devia orar, como eu devia confessar a Jesus, e tudo bem, o tempo passou e um certo dia eu estava muito angustiada, muito revoltada com meu pai. E eu falei com Deus e eu disse: Senhor, eu não aguento mais viver dessa forma, me ajuda. E quando eu estava fazendo essa oração, né, esse pedido a Deus, eu me apercebi, me lembrei daquele dia que aquela mulher falou comigo, né? Você vai saber que você precisa de Jesus e Ele vai. Deixa Ele entrar na sua vida, entregue seu coração a Ele e Ele vai te ajudar a trilhar o caminho certo. E eu fiz aquela oração naquele dia. Quando eu entreguei minha vida a Jesus em casa, sozinha no meu quarto, eu senti um alívio tão grande, sabe? Meu Deus, foi um derramar de graça sobre a minha vida. Eu me senti tão amada, algo me envolveu. Eu não sabia explicar o que era, mas eu sabia que era o amor. Hoje eu sei que era o amor de Deus me envolvendo, aquela graça me assistindo.
E eu fui muito aliviada, né? Eu recebi um renovo. E eu me apaixonei por Jesus, pela palavra, e eu comecei a perguntar a elas como é que eu faço para ler a Bíblia, como é que eu faço para conhecer a palavra. E elas me ensinaram, olha, começa lendo os evangelhos, começa a ler o livro de João, depois volta lá para Mateus, Marcos, Lucas, depois você lê o Novo Testamento todo. Deixa para ler o Velho Testamento depois que você terminar de ler o Novo. Legal. E eu comecei a ler. Ela disse, olha, ora e pede ao Senhor para que o Espírito Santo ilumine os seus olhos e você entenda o que você está lendo. Cada vez que eu abri a Bíblia, não era aquela coisa de abrir para receber uma palavra. Eu comecei a ler a sequência mesmo. E Deus começou a falar tanto comigo. Gente, eu chorava tanto lendo a Bíblia, sabe? Aquela dureza, aquele ódio, aquele ressentimento que eu estava, aquilo partiu, sabe? Aquilo quebrou. E eu sabia, eu lendo lá em Mateus, no capítulo, a partir do capítulo 5, quando ele está falando sobre o Sermão do Monte, né? Ele tem uma parte lá que ele fala, mas a voz que me ouvis eu digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, né? Ele dá aquela instrução. E quando eu comecei a ler aquilo, gente, primeira coisa, meu pai, Senhor, eu quero ficar livre disso. Não quero mais ter nada. Ele errou, mas você está falando. Quem te ouve deve perdoar. Deve amar os inimigos. E meu pai não é meu inimigo. Ele é simplesmente alguém que errou o alvo. Eu já comecei a ter algum entendimento sobre isso, né? Já estou chorando. E aí, quando eu comecei a entender essa verdade, que eu precisava perdoar, independente do que ele tinha feito, né? Se ele manda amar os inimigos, então, eles podem continuar querendo fazer coisas erradas, mas eu preciso fazer a minha parte de responder ao que a palavra fala. Eu preciso obedecer à palavra, mesmo que as coisas lá fora, no coração das outras pessoas, não estejam da mesma forma que o meu. E eu me senti no dever de perdoar o meu pai. Eu senti aquele impulso muito forte de perdoar. E eu perdoei. Eu falei, eu não sabia explicar como, mas eu perdoei pela fé. Mesmo sem sentir que ele estava perdoado. Quando eu disse na minha oração que perdoava o meu pai, eu comecei a lembrar de muitas coisas que ele fez. Mas a palavra se levantava. Perdoe. Perdoe. Então, eu já perdoei. E eu vou me manter nesse perdão. Né? Eu digo, a teimosia que eu tinha para fazer as coisas erradas, eu segurei. Me firmei para fazer as coisas certas. Então, se eu tenho que ser teimosa, eu vou ser teimosa com a palavra. Eu vou obedecer a ela. E isso vai mudar a minha vida. Então, eu me posicionei. Quando meu pai voltou para casa, ele estava na fazenda, ele tinha uma fazenda. E todas as vezes que ele chegava em casa, era um desconforto muito grande. Mas naquele dia que ele chegou, eu mesmo fui abrir a porta. Eu falei com ele, ele tomou um susto, porque as coisas, quando eu chegava perto, sempre tinha conflito, né? A gente sempre tinha algum tipo de desentendimento, de palavras duras, pesadas, mas naquele dia eu falei, oi pai, tudo bem? O senhor fez uma boa viagem? Ele olhou para mim, o que é que deu nela? Né? Ficou aquela coisa assim, ele meio me observando, nem respondeu. Eu disse, o senhor está com fome? Eu posso botar alguma coisa para você comer? Ele, cadê sua mãe? Assim, ficou bem assustado. O que é que aconteceu aqui? E aí, eu procurei servir no que eu podia, e depois fui deitar, ele já era bem tarde da noite, bem de madrugada já, e minha mãe, quando viu aquilo, ela, menina, o que foi que deu em você? Eu digo, depois a gente conversa. E depois eu falei com ela, né, que aquelas coisas que aquelas mulheres falavam comigo, elas terminaram brotando no meu coração e fizeram efeito. E aquilo transformou a minha vida, né, mudou completamente a pessoa que eu era. Né? Eu era uma pessoa rancorosa, amargurada, teimosa, revoltada, né? Com muita revolta. E Jesus mudou a minha vida. Uau. Né? Ele mudou completamente essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu sou outra pessoa. Hoje, eu entendo bem sobre o papel do perdão, né? E o poder transformador que ele tem. É libertador perdoar. Né? Independente das pessoas, do que elas fazem, mas é algo que liberta a sua vida. É algo que faz bem para você. E é o meu conselho para qualquer pessoa que está assistindo a gente. Se você tem qualquer sentimento contra alguém, perdoe. Porque isso vai libertar, vai te fazer bem, vai te deixar leve e vai deixar você aberta para receber coisas de Deus, que somente Ele pode te dar.
né? Se Jesus foi capaz de perdoar, ensinou o perdão como um princípio, não dá para a gente fugir disso. Perdão é um princípio, é uma ordenança e a gente precisa andar com isso.